Olá, mais um episódio de História de Sucesso iniciando. Mas antes de tudo, já se inscreva no canal, ative o sininho, deixe seu like para você receber mais conteúdos como esse. E eu tenho aqui hoje uma convidada que nós nos conectamos pelo um amor em comum, um amor pelos animais. Ela é diretora do Laboratório Solocria e mãe de pet, melhor dizendo, mãe de gatinhos e gatinhas. Eu chamo agora Luciana Castro. Seja muito bem-vinda ao História de Sucesso. É um prazer você aqui conosco hoje. O prazer é todo meu. Eu agradeço essa oportunidade de passar por esse momento que para mim é bem gratificante também. Ai, que legal. Uhum. Tanto a herança de gostar muito de pet, quanto os laboratórios Solocria, foram tudo herança. Na parte dos pets, eu posso destacar minha família paterna, embora na materna também tem gente. O pai da minha avó, meu bisavô, tinha uns 50 gatos na fazenda dele. Era mais gatos. Mais gatos. À medida que foi passando, vai diminuindo. Ah. Minha avó passou, diminuiu um pouco, foi para 18. Mas variava, porque às vezes meu pai trazia alguns escondidos, às vezes os outros tios também, então variava. A família A traz família essa dos herança. gatos traz essa herança. Aí meu pai pegou amor pelos gatos e isso passou para mim e para meus irmãos também. Mas minha mãe também gostava muito de gato. Ai, os animais são lindos, a natureza é maravilhosa, gente. Demais. É muito gostoso. A minha família é mais ou menos parecida com a sua, só que meu pai era eclético com os animais. Eram todos lá em casa, já teve de tudo quanto é bicho. De macaquinho, de mixagui, a passarinho, ratinho, tudo. Gato, cachorro. Hoje eu tenho uma calopsita e 2 cachorrinhos. Que e eu fofo. amo. E tenho a Anaís, que é a minha gatinha, que fica lá na casa da minha mãe. Ai, gente. Porque não deu muito certo lá em casa. Ai, e a minha filha tem alergia. O gato solta muito pelo, cuidado é redobrado. Ah, com a certeza. higienização da casa. Não precisa. E, Luciana, conta pra nós primeiro como que você chegou a ser diretora de uma grande empresa que é a Solocria, um laboratório. Como que foi essa caminhada, essa jornada? Conta pra nós. Eu meio que eu posso dizer com uma certa tranquilidade, meio que eu caí na Solocria foi um pouco de paraquedas. Embora ao longo da trajetória tudo isso mudou e hoje eu amo como se fosse mais um filho meu, mas eu posso considerar irmã, porque a Solocria foi fundada, abriu as portas em 31 de maio de 1988 e eu nasci em 14 de janeiro de 1988. Então, a gente bem juntinha. Então, desde bebê eu até acompanhei a rotina da Solocria, vendo meus pais, assim, vendo, mas não lembro, batendo... Como é que fala? Batendo matéria no liquidificador, batendo terra, alguma coisa para eles poderem analisar. Aí minha mãe falava que eu chorava achando que era leite. Eu bebê esperando minha mãe bater, achando que ia me dar uma madeira, ela não dava, eu disparava a chorar. Então eu acompanhei desde bem pequenininha essa rotina. Embora mais pra frente eu dei uma mudada para voltar de novo. Para falar do começo da Solocria, eu gosto de começar agradecendo aos fundadores, meu pai, minha mãe e um tio meu, irmão da minha mãe, que, nossa, a trajetória deles linda, maravilhosa, cada um teve sua parcela de contribuição para a empresa e o tanto que eles tiveram que era a base de sangue e suor. Tudo no começo era bem mais difícil, bem mais trabalhoso, a questão financeira, a questão de incentivos, o maquinário. Então, muita coisa precisava até ser feito mais ou menos no improviso, mas sem o descuido com a qualidade. Eles tinham que tentar fazer com o que tinha às mãos. Então, esse agradecimento aos 3 fundadores eu sempre vou ter, sempre vou reconhecer.
E também ao meu avô, pai do meu pai, que foi, digamos que a ideia do meu pai fazer um laboratório, que meu pai é formado em agronomia e minha mãe é formada em farmácia bioquímica e meu tio é técnico agrícola. Então, eles, antes do meu pai fundar a Solocria, tanto ele quanto minha mãe e o meu tio, eles trabalhavam juntos e eles já tinham um emprego até estável. E na época estava no governo Sarney, que é o primeiro governo civil depois da ditadura militar, então estava muita instabilidade, a questão da moeda, inflação, então estava tenso. Imagino. Então, como que eu posso dizer? Então, eles estavam num emprego tranquilo e meu avô, olhando assim a paixão que meu pai tinha pela questão da agronomia, até minha mãe e meu tio, ele falou pro meu pai, por que você não abre um laboratório, não tenta empreender, não, eu te ajudo. Aí, nesse período, até meu avô sugerir meu pai começar junto com minha mãe e meu tio, levou um tempinho, mas ocorreu. Entendi. E meu avô ajudou demais, forneceu ajuda financeira, terreno. Teve mais uma tia, irmã desse meu avô, que também ofereceu uma ajuda financeira, alguns materiais. Então, antes de tudo, eu primeiro tenho que agradecer ao não diria sacrifício, acho muito pesada a palavra, mas ao suor, ao trabalho árduo dessas pessoas, ao incentivo do meu avô. Esse é o início, digamos, o início da Solocria. Aí só marcando, a gente teve uma primeira sede no setor sul, que foi aberta em 31 de maio de 1988, alguns meses depois da 31 de maio? 31 de maio. Até um detalhe que eu acho interessante, abrir um parêntese aqui. Eu acho bem, como eu falo, providencial o mês de maio, porque dia 1 de maio é dia do trabalhador. Sim. E 31 de maio é aniversário da Solocria e a gente sempre faz alguma pequena confraternização para poder agradecer todo mundo, reconhecer o trabalho de todo mundo, a participação. Então, eu acho bem legal ter essas duas datas no mesmo mês para eu lembrar da minha equipe, das pessoas que estão lá comigo, ralando junto. Legal. Ficou legal. Bom, a Solocria, ela é uma empresa familiar, realmente bem familiar. O conceito vai bem mais a fundo, porque é do meu pai, minha mãe, meu tio, passou para mim agora e minha irmã, que ela me ajuda bastante. Atualmente somos as principais gestoras, mas tem muito primo nosso que trabalha lá, mas todos mais ou menos ligados à área, seja alguma área de atendimento, alguma área de agronomia, tecnologia. Então, fica até engraçado essa questão. É um assunto até polêmico, mais ou menos, a gente contratar tanto parente, mas eu posso dizer que é até uma tradição aqui do Brasil, essa preocupação com a família. Uns 99% das empresas aqui no Brasil são familiares, então essa relação trabalho e família é cultural nossa. E na minha própria experiência, eu acho que isso dá uma certa harmonia entre a gente. É claro que tem os desentendimentos, mas a gente dá uma certa harmonia, um acolhimento. E esse acolhimento que a gente realmente tem na parte que é familiar de sangue mesmo, a gente busca, na medida do possível, expandir para as outras pessoas que não são necessariamente da família. Meu marido também trabalha comigo. Então, 24 horas do seu marido? 24 horas. Não, mas ele, nossa, ajuda demais, assim, é Sim, super claro. tranquilo. E então, na medida do possível, a gente vou tomar um pouquinho d'água. A gente quer manter esse acolhimento. Então, e como eu posso dizer, vou relembrar o slogan da nossa empresa: conhecer mais para cultivar melhor. E esse conhecer mais para cultivar melhor não é só em relação à agricultura, agropecuária. A gente conhece melhor o solo para cultivar melhor as plantas, as lavouras. A gente conhece melhor as pessoas
seja nossos colaboradores, clientes, fornecedores, para cultivar melhor as relações. Então, essa é a nossa política principal, essa questão do acolhimento. Que legal. Você é formada em alguma dessa área? Pior que não. Não? Você é formada em quê? Pior que eu não sei, eu sou formada em letras. Essa minha decisão de ir para o ramo das letras não deixa de ter uma certa influência do meu avô. Meu avô, meio que ele era multiconhecimento de tudo. Ele formou, o nome dele é Orlando Ferreira de Castro, ele formou em engenharia civil, mas ele já deu aula no Liceu, no Dom Bosco, se eu não me engano. Na UFG já deu aula em muitos departamentos. Escolas tradicionais. Isso. E ele sempre foi muito querido, tanto na parte da arte, da música, da engenharia, das humanas. Então, meu avô era multissaberes. E essa carreira de professor dele, que não deixou de passar de algum modo para os filhos. Meu pai já teve algum emprego de professor também. Tem uma tia minha, professora, tem mais filho professor. De faculdade? Seu pai? Não, era de escola. Meu pai era professor de matemática. E matemática. Também, matemática? Ai, de várias coisas. Física, matemática, engenharia. Nossa, só as exatas. Só as exatas, Nossa, não é? Eu que longe de mim, exatas. Mas assim, embora como aluna eu não era de todo ruim. Eu posso dizer que eu tirava notas boas em tudo. A questão, eu tinha prazer em aprender coisas novas, mesmo as que eu tinha mais dificuldade, como a área de exatas. Uhum. Mas a minha paixão era gramática. Enquanto todo mundo falando mal de gramática, a língua portuguesa, para mim... É difícil, né? E outros preferiam mais a interpretação de texto, mas eu amava gramática. Para mim, colocava uma frase, eu ter que classificar cada pedacinho. Analisar cada pedacinho sintático ou morfológico. Isso, amava. Para mim era divertido, adorava. Ai, então, eu convivendo com tudo isso e no tempo de faculdade que eu até tentei trabalhar na Solocria um tempo, só que na faculdade eu acabei pegando muitas matérias. Eu fiquei com vontade de pegar muita coisa que eu amava tanto o curso de letras, que eu queria aproveitar o máximo possível. Então, eu acabei tendo que me dedicar mais ao curso de letras. Uhum. E foi uma época bem memorável. Eu gostei bastante, bem marcante, conheci pessoas super legais. Depois da minha graduação, eu entrei no mestrado em linguística, tudo nessa parte mais que no curso de letras tem a parte literatura, assim, simplificando, tem literatura e linguística. A minha paixão era linguística, que não tem necessariamente só a ver com a gramática, digamos, é uma expansão. Uhum. Vai muito além da gramática, é sociolinguística, é análise de discurso, era apaixonada em tudo isso. É redação também? Não, redação é outra área. Eu acho que tá mais, não posso dizer bem específico, redação. De texto, né? Análise do discurso é meio difícil explicar agora, assim, eu precisaria de um tempo bem grande. Mas mais complexo. É complexa, assim. E uma parte do curso que eu acho que, digamos que é o que eu levo para minha vida toda, é até engraçado dizer. Quando eu comecei o curso de letras, a gente estudou uma matéria. Assim, no comecinho da linguística, a gente estuda um pouco dos ensinamentos de Saussure. E a linha de pesquisa dele era o estruturalismo. Em termos bem simplórios mesmo, era lidar com a estrutura da linguagem mesmo. Então, tudo que envolvia estrutura, sistema, eu amava. Entendi. E eu posso dizer que isso amplia até minha visão dentro da Solocria, dentro da minha vida. Por que na Solocria? A Solocria é um sistema todo, é um corpo todo. E cada funcionário, cada parte, desde a pessoa dos serviços gerais até a administração, todas essas pessoas são engrenagens fundamentais. Então, a gente, como gestor, enxergar, se preocupar com o bem-estar de todo mundo é fundamental. Não posso dizer só, eu sou boazinha, mas não, é porque eu quero que a minha empresa funcione, eu quero atender bem meus clientes. Então, é importante a saúde mental de todo mundo.
Realmente essa questão da empatia com as pessoas, ela é bem bacana também. Acho que o mundo precisa Sim. muito de empatia. Eu falo que Uhum. a gente só pode confiar em quem gosta de animal. Animal, criança e idoso são os Aí, vulneráveis. aí se o animal não gosta de alguém, a gente desconfia. E você chegou a dar aula ou não? Não como carreira. Eu participei de alguns projetos que meu orientador me passava. Eu dava algumas aulas em escolas públicas, então a gente via bem, sentia na pele toda essa dificuldade do ensino público no Brasil. Imagina. Mas meio que as minhas experiências de dar aula, meio que eu vi que não era muito meu forte. Embora os alunos gostavam muito de mim, eu era boa para explicar, eu posso reconhecer isso, mas não foi minha grande paixão a parte de aula. A minha paixão mesmo é pesquisa, é correr atrás de correr atrás, principalmente quando envolve mais a questão de escrita, livros, documentos, é a parte mais documental mesmo. A Luciana, ela também é minha aluna lá na Vox to You. E ela tem um conhecimento muito grande de história que eu fico assim deslumbrada. E conta pra nós a história do seu avô com Goiânia, Ai, que é muito foi. interessante. Essa história é muito legal. Meio que aí é outra pessoa que eu tenho que agradecer, reconhecer a importância dela. Então, Goiânia tava. Isso era mais ou menos o período da Segunda Guerra Mundial. Isso partindo já desse ponto para chegar mais rápido no meu avô. Então, faltava muitos, como eu posso dizer, muitos recursos no país todo, no Brasil todo, não era diferente com Goiânia. E nisso, mas de qualquer forma, Goiânia era ainda uma cidade jovem e estava sendo promissora. Então, ainda tinham pessoas que queriam arriscar a vida, que queriam tentar novos horizontes, buscar essa oportunidade de uma cidade grande. Uma dessas pessoas foi a minha avó, Oronívia, se eu não me engano, Ferreira Carrilho de Castro, é muito sobrenome. Então, ela sabendo dessas, e minha avó Oronívia, mesmo ela sendo semi-analfabeta, ela também gostava muito de conhecer as coisas, aprender coisas. Tanto é que ela era ligada com o espiritualismo, tinha um pessoal espiritualista. Então, esse lidar com conhecimento, eu posso dizer que veio meio de berço. Eu acho. É herança também. Herança. Minha avó, ela soube das oportunidades aqui em Goiânia e insistiu para a família, para o marido dela, para outras pessoas. Não, vamos para Goiânia, vamos, porque eu quero levar meus filhos para aprender, para eles não serem analfabetos que nem nós. Eu quero que os meninos vão estudar, eu quero que seja alguém na vida. E com todos os obstáculos, ela veio e conseguiu se estabelecer bem. Matriculou meu avô e um outro tio meu no Dom Bosco, em bons colégios. Depois conseguiu matricular a filha dela, mais uma filha adotiva, em outro colégio, assim, bom colégio. E quando a parentalhada ficou sabendo que dava para vir, então todo mundo veio. Então foi vindo, gente. Foi vindo os Castros, França. Assim, eu falo muito dessa questão de sobrenome, porque eu peguei isso com meu avô também. Ele gostava muito de ver a genealogia da família. Então, ele construía árvores genealógicas. E quando eu era mais nova, eu sentava com ele me explicava, fulano de tal é isso, esse é pai disso, isso, parente legal. disso. Então, e a árvore genealógica também é uma estrutura. É um sistema. Isso que eu tô pensando aqui. Ai, por isso que eu amava. Fora a parte dessa parte do conhecimento, a parte cultural eu peguei muito com meu avô também. Ele, quando eu era mais nova, ele gostava de me pôr para assistir ópera. Nossa. Então eu passei a gostar. Culto ele. Bem ultra culto. E o que era mais lindo nele, ele era uma pessoa cheia de grandes qualidades, mas era uma pessoa muito humilde. Eu aqui não consigo ter a humildade, falando do meu avô, igual a humildade que ele tinha sendo ele. Então, eu sempre vou estar reconhecendo a figura do meu avô.
Além de várias outras, mas meu avô é muito importante. Eles vieram, eles estavam morando onde? Sua bisavó que veio pra Isso, Goiânia. veio lá pro rumo de Campinas. Eu não sei precisar bem, mas eu lembro quando eu era pequena, eu visitava a casa de Campinas dela. Era uma casa. Ai, não dá para explicar, não consigo explicar, mas eu sinto uma coisa legal quando eu lembro de lá. Aí minha avó fazia pé de moleque, pão de queijo. Inclusive, quando eles chegaram aqui em Goiânia, ela com a família, eles foram ser empreendedor também, vender pé de moleque, pão de queijo. Aí meu bisavô, marido da minha avó, ia tentar ser ferreiro, sapateiro, não lembro bem. Aí eles abriram até um cafezinho, acho que era café e chocolate. Na verdade, essa história que eu tô contando, existe ela escrita também, num livro chamado Campininha das Flores. É um trecho que conta mais ou menos a história de várias pessoas de Campinas aqui em Goiânia. Conta a importância do bairro de Campinas para o nascimento de Goiânia. E tem um trecho lá que fala, os Franças e Campinas, alguma coisa assim, e acaba contando a história. Campinas era o centro da nossa Isso, capital. Demais. E Goiânia nem chamava Goiânia ainda. Isso, não. Campinas, o nome de Goiânia era qual? Era Campinas? Não. Qual que era o nome de Na Goiânia verdade, naquela época? Quando começou a surgir Goiânia, não. Todo mundo não tinha nome, chamava a nova capital. Vamos para nova capital, vamos para nova capital. Isso, nova capital. Mas não dá para uma capital não ter nome. Então, um jornal, assim, é interessante que a gente pode dizer que o nome surgiu, digamos, de uma maneira meio, assim, informal, mas logo depois se formalizou, claro. Mas foi de uma maneira meio informal. Um jornal daqui de Goiânia, chamado O Social, ele resolveu fazer um concurso para selecionar algum nome para Goiânia, assim, ver o que o pessoal sugeria. Então, tinha a opção Goiânia, tinha Petrônia, Petrolândia, Americano do Brasil, vários outros. O que ganhou foi Petrônia. A pessoa que sugeriu Petrônia deu justificativa em homenagem a Pedro Ludovico, Dom Pedro I, Pedro II, vários Pedros. E acredita que a pessoa que sugeriu Goiânia recorreu a um poema épico de um escritor goiano chamado, eu acho que ele era pai do Hugo de Carvalho Ramos, que é bem conhecido aqui. Então, o nome dele era Manuel Lopes de Carvalho Ramos, ele era baiano, mas mudou aqui para Goiás, e ele decidiu escrever esse conto épico, tentando descrever o surgimento de Goiás aqui, bem no rumo bem Lusíadas, bem Ilíada, Odisseia, aí tem Goiânia, que pode, assim, tem a dúvida se a pronúncia é Goiânia mesmo, que a escrita é Goiânia com Y, ou se é Goiania. Então, tem essa dúvida ainda. Então, esse nome Goiânia foi inspirado no nome desse poema. Num poema. Que era de nome de um poema virou um topônimo. Topônimo é nome de localidades, cidades. E essa questão de nomes é bem interessante. Eu já acompanhei meu avô me ajudou a alguns trabalhos assim mais curtos que eu fiz na faculdade, que tinha relação com toponímia, que é o estudo do nome de localidades. E a questão das ruas aqui de Goiânia é muito interessante, a história das ruas. Nossa! Não, teve até mini protestos, que assim, não foi, que meio que mudou, eu não vou lembrar direito. Mas tinha uma rua que tinha um nome que o pessoal gostava mais, aí acabou mudando. E o pessoal não ficou muito conformado. Então, eles começaram, de zoeira, a mudar os nomes. Aí tinha uma rua que tinha uma loja de guarda-chuva nela. Então, era Rua do Guarda-Chuva, Rua não sei o quê. Era o ponto de referência, o nome da rua. Aí teve essa brincadeira para deixar mais leve a situação. E é interessante aqui em Goiânia, porque quando eu mudei pra cá, que eu não sou daqui, e quando eu mudei pra Goiânia, a gente tava na Rua 1, de repente tava na Rua 15, de repente tava na Avenida João, e aquela loucura. Até hoje eu não entendo como que eles fizeram essas divisões das ruas, porque tô na Rua 1. Aí a lógica seria na 2, a próxima, a paralela. Mas não, ela vira Avenida X, e depois da avenida
Então poderia ser a 2. Não, já é a Então. 6. Então é uma confusão. É uma danada. confusão. Só para terminar essa parte de rua, explicando mais ou menos uma lógica interessante. Em Campinas, não sei se atualmente está ainda assim, mas em Campinas, quando arrumou o bairro direitinho, se eu não me engano, as avenidas eram nomes de estados brasileiros e as ruas nome de capitais, não tenho certeza. Meu avô me falou, mas faz um certo tempo. Então, é interessante, meio que cada bairro resolveu pegar uma lógica diferente, aí quando junta número, bagunça. É uma loucura. Mas agora é diferente, né? Avenida 24 de Outubro, Avenida Anhanguera. Isso. Aí tem rua Senador Jaime. Aí os nomes Desse são jeito. Em Campinas são nomes. Em Aham. alguns bairros são nomes, outros são Números. números. Sem nenhuma lógica. E é legal que o bairro aqui, a gente não fala bairro, a gente fala setor. Isso. É setorizado, é interessante. Setor é uma particularidade daqui de Goiânia, porque quando Goiânia foi construída, o Atílio Correia Lima, que foi o principal arquiteto, ele pensou numa espécie de círculo setorizado. Então, era cada raio, um raio era isso, outro raio era aquilo. Cada setor desse círculo, assim, teria uma utilidade, teria uma estrutura. E então, ficou esse hábito de chamar os bairros aqui de setor. E voltando agora para a Solocria, muito interessante, Luciana, esse seu conhecimento de história. Eu acho isso muito legal. Quando eu vim para Goiânia, eu tive muita dificuldade de aprender a história de Goiânia. Eu era criança, mas eu já sabia uma história, a história da onde eu nasci. Daí eu vou para outra cidade, eu fui morar no Paraná, daí eu aprendo a história de lá. Aí quando eu venho para cá, eu falei, não, pelo amor de Deus, mais história não. E é bem grande a história de Goiânia. Bem, e eu posso dizer, eu considero ela muito pouco ensinada. Eu acredito que para ensinar a história tem que começar do que realmente da nossa vida, do que está perto e aumentando gradualmente. Eu acho que é a forma melhor até da gente se desenvolver como cidadão, cidadão, e disso ir ampliando a nossa relação com a nação. Pelo menos é o meu pensamento, eu acho que carece muito. Isso, saber a história da onde você vive, onde você nasceu, onde você cresceu. E vamos para a Solocria. A Solocria ela é um laboratório. O que se faz lá na Solocria? O que vocês fazem? Certo. Vou usar uma analogia que aprendi no curso. Reaprendi no curso. Reversa. Cadeia. Não, essa vai ser a mais simples. A gente é um laboratório agropecuário e nossos principais elementos que a gente analisa, a gente é solo, fertilizante, corretivo, folha e outros mais, em menor escala, mas sempre dando o devido valor a tudo. O laboratório agropecuário, a gente pode comparar com um laboratório clínico. Então, focando no solo mesmo. O laboratório agropecuário vai pegar esse solo, fazer a análise, igual um médico pede para a gente fazer uns trocentos exames. O laboratório vai analisar o solo, vai conhecer as características daquele solo e para poder mostrar para os clientes, para ele também conhecer do que o seu solo precisa, como está seu solo. Muitos clientes têm, às vezes, o próprio agrônomo que já é o médico do solo, que aí vai indicar para o produtor o que deve ser feito para aquele solo ser o melhor utilizado possível, o manejo mais adequado, porque não haver desperdício de fertilizante, nem corretivo e nada, a lavoura render o melhor que pode, o solo ser o mais produtivo, mais saudável, e justamente colaborar com a sustentabilidade, porque se um pedaço menor de terra, uma área menor consegue produzir muito, a gente não precisa desmatar mais áreas para produzir mais, deixando um solo super adequado para a questão de produção. Isso faz super bem à natureza. Então, a gente pode sim aproximar o agronegócio dessa questão ambiental, porque inclusive hoje muitos produtores
lançam mão de várias tecnologias justamente para poder, como é que eu posso dizer, convergir para esse ramo do meio ambiente com a agricultura, agropecuária, porque a gente precisa ter agropecuária, o agronegócio para... A matéria-prima. Isso, matéria-prima, justo, matéria-prima, tanto alimento quanto matéria-prima para várias coisas. Mas é claro, reconhecendo também toda a importância do meio ambiente e toda a relação que tem que ser harmônica entre o agronegócio e o meio ambiente. Tanto é que hoje está tendo muitas tendências novas, plantio em agrofloresta, adubação verde, rotação. Eu ainda estou aprendendo assim algumas coisas. Eu tenho meus agrônomos, novidades. Não, mas meus agrônomos, eles estudam direitinho, eles sabem mais. Mas eu ainda estou aprendendo, mas realmente está tendo muita coisa. A evolução do agro, ela é acelerada. E o uso da tecnologia está ajudando bastante, pesquisa, né? tecnologia, sempre desenvolver. Aqui no Brasil a gente tem a Embrapa, deixa eu ver, eu conheço só a sigla, mas não lembro bem o nome. Mas aqui a gente tem a Embrapa. Eu sou muito apaixonada pela Embrapa, porque a Embrapa é uma empresa de pesquisa, de desenvolvimento. Então eles focam muito em pesquisar, em fazer descobertas para a gente conseguir manejar a tecnologia da melhor forma possível nesse ramo do agronegócio. Então, eu acompanho o Instagram da Embrapa, o que eu vejo de divulgação de várias digamos, criações deles, pesquisas, é maravilhoso. Então, eu acredito que a oportunidade das pessoas poderem ler alguma coisa sobre a Embrapa, justamente para... Eu vou entrar um ponto um pouquinho polêmico, que é essa questão, existe pessoa boa para todos os lados, pessoas ruins para todos os lados. O agro não é diferente, mas quem está de fora acaba enxergando o agro como um vilão aqui no país. E a gente não pode ter essa visão. Existe mau produtor, gente que não quer saber, quer manejar de qualquer jeito, não trata. O solo precisa ser tratado. Isso, também. Não faz análise de solo, que é ultra importante. Sim. Existe. Mas muitos produtores, eles já se preocupam com essa parte da melhor produção sem afetar o meio ambiente, sem impactar. Outra tendência muito interessante é reconhecer os micro-organismos do solo. Fazendo outra analogia, a gente, ser humano, é cheio, a gente não é só nossas células, a gente tem muitos vírus, bactérias, fungos vivendo na gente, mas uma simbiose tranquila. E essa simbiose, ela precisa estar em harmonia. Tá boa, em harmonia. As nossas bactérias, elas também têm que estar saudáveis. Então, por isso que a gente tem que ter uma alimentação boa, fazer exercício. A gente tem que cuidar da gente e das nossas bactérias. Literalmente, a gente não está sozinho. E a mesma coisa é com o solo. O solo é um universo de micro-organismos e esses micro-organismos participam de muitos processos internos do solo que são muito importantes para a agricultura, a agropecuária. Então, hoje em dia está tendo muita análise para ver a saúde desses micro-organismos também, que são análises mais biológicas. Inclusive, lá na Solocria, nossos agrônomos estão fazendo cursos para a gente poder ampliar. Vão fazer cursos para a gente poder analisar sementes, porque a gente quer ampliar. A gente não quer ficar parado. É muito importante essa análise, porque da mesma forma, o solo, ele pode morrer. O solo, ele se torna imprestável se ele não tiver uma análise adequada, produção ali adequada. Tem que dar o descanso. Isso, adequado. Tem que dar o descanso para o solo, tem que fortalecer o solo. E muitos agricultores, eles não observam isso e acaba matando o solo, aí vai desmatar mais por isso que é a importância. É outra estrutura, mais uma estrutura, o solo, e cada engrenagem tem que estar funcionando bonitinha. Se uma dá problema, pode afetar o sistema inteiro. Então, ficou muito marcada comigo essa questão de estrutura. Então, é na linguagem, é no corpo, é na empresa. Tudo tem que estar bem interligado, bem ajeitadinho.
Você se lembra de alguma situação, algum cliente, vamos dizer assim, né? Alguma pessoa que chegou lá com um solo muito ruim e a partir dessa análise conseguiu fazer, vamos ressuscitar esse solo, alguma situação que aconteceu, vamos dizer, um caso de sucesso que vocês encontraram o que estava a causa e conseguiu dar ali a medicação para esse solo, vamos assim dizer, a cura desse solo? Eu não vou saber uma pessoa específica, mas são vários, principalmente os pequenos produtores, porque o pessoal da agricultura de precisão são justamente os que já têm a equipe de agrônomos deles. Sim. Aí eles precisam dessa análise de solo para poder repassar para os agrônomos. Uhum. Mas os pequenos produtores, tem muitos ainda que não têm tanto conhecimento de análise, da importância de análise, das tecnologias, muitos ainda são meio crus e acabam não tendo todo o incentivo que precisa. Então, na Solocria, a gente reconhece muito a importância dos grandes produtores e a gente quer ser um ambiente de acolhimento, de ensinamento também para os pequenos produtores. Então, a gente analisa ajuda, nossos agrônomos fazem o laudo, podem conversar pessoalmente com o cliente. Os clientes podem ir lá conversar com nossos agrônomos, trocar ideia, ligar, eles estão, é uma satisfação. E isso tem ajudado muita gente a conseguir arrumar seus plantios, isso, tudinho. Desenvolver mais, né, o plantio. Isso. Porque igual em época de chuva, Justo. se não souber ali tratar aquele solo, tratar aquele plantio, perde toda a colheita, não tem colheita. Isso, tem que saber manejar direitinho, saber como é que eu posso falar, a forragem certinho das plantas para não perder tanto. Então, é muito, muito, muito fator. Como eu acredito... além da estrutura, outra palavra que eu costumo colocar muito no meu viver é gentileza. Então, com tudo que a gente puder, por mais que seja difícil, a gente conseguindo ter uma relação gentil, isso dá um retorno muito grande para a gente. Mesmo que possa parecer difícil, mesmo que possa parecer que as pessoas não ligam, as situações são muito difíceis, mas aquela... relação de empatia, ser gentil, a gente estar bem com a gente mesmo. O mal do outro é meio que do outro, mas a gente tenta ser gentil com o outro e ele recebe um pouco da nossa gentileza, pode ajudar um pouquinho ou não, mas a gente sendo gentil dá grandes retornos. Então, até gentil com o nosso planeta, ter uma relação gentil com o solo, tudo gira em torno dessa gentileza. Então, sim, estrutura e gentileza. É o amor. É o amor. É uma outra forma de você demonstrar o amor, o carinho, uhum, o respeito pela natureza. E eu acho muito importante. Eu sinceramente, eu nem sabia, antes de te conhecer, que tinha laboratório para questão de solo, plantio. Porque a gente vê direto aí. Eu assisto muito, dia de sábado, eu assisto aqueles programas Globo Rural, de sábado, domingo. Acho que não domingo. No domingo. E sábado tem Jornal do Campo, são vários. Jornal do Campo, isso. Eu assisto e eu gosto muito porque eu tenho plantas dentro da minha casa. Até as plantas pequenas é muito importante. Você usa em residência, planta urbana. Ajuda muito no ambiente da casa. Sim, em todos tem os pais e mães de plantas também. Meu marido, ele é pai de planta. Eu tenho mais habilidade com os pets. Meu marido é pai de pet e de planta. Ai, que legal. E tudo isso é importante, essa questão Sim. de... Por isso que eu falei no início, eu não confio em quem não gosta de animal. Justo. Porque o animal é um ser tão puro e as plantas, sem elas, a gente não teria nenhum oxigênio. Ela que faz a troca gasosa. Isso, essa parte de ajudar, porque hoje em dia o problema grande que está afetando muito as mudanças climáticas, um fator é a questão da grande quantidade do dióxido de carbono. Outra tendência de hoje em dia é tentar tirar o máximo ou emitir o mínimo possível desse dióxido de carbono que está no ar e faz mal para a gente e
passar ele para o solo, dentro do solo, com vários processos que são mais complexos de explicar. Então, seria como se o que está no ar, o carbono que está no ar, tem que ir para o solo. Que Como pro alimento solo, pro solo? mais ou menos como nutriente, ou Nutriente. pelo menos como algum agente de reação de algum nutriente. Que interessante. É uma um assunto que um agrônomo explicaria bem, assim, essa questão. Mas só desse, eu nunca ouvi, nem sabia disso. Tem. Olha que interessante. O termo é sequestro de carbono. É bem interessante esse termo também. Eu principalmente estou estudando, porque eu tenho que conhecer mais para cultivar melhor. E você tem quantos gatinhos hoje? Eu tenho 4. Ai, são gatos. meus fofos, gente. Não, eu gasto com meus gatos. Eu mandei fazer um quadro com os 4 vestidos de nobres, da Idade Média. Eu coloquei num quartinho que eu reservei para eles. Eu gosto, independente do horário que eu durmo, eu gosto de acordar às 6 horas para eu ter o tempinho de eu me arrumar, tomar um cafezinho da manhã e ficar o restante do tempo com meus gatos até meu marido acordar. Ai, animal é muito bom. Ai, muito bom. Eles alimentam a nossa alma, eles alimentam a nossa felicidade. Igual ontem eu dei uma aula sobre a questão de emoções e de estado. Um estado de felicidade é uma coisa, emoção é que a alegria é outra coisa. E quando seu estado é de felicidade junto com a alegria, porque às vezes eu tô feliz, mas passei por um momento ali e fiquei triste, que é só mesmo a emoção. Mas o animal, ele tem ele consegue elevar nosso espírito, nossa alma, nosso estado, nossas emoções. Quando eu chego lá em casa, eu só posso estar cansado que for, mas meus bichinhos, eles alegram o meu dia. Isso, a felicidade, ela tá ligada muito à questão do nosso equilíbrio interno, Sim. que é super importante. A alegria, ela digamos, é mais efusiva e digamos que ela é um pouquinho menos equilibrada que a felicidade. Então, a felicidade está muito relacionada ao nosso equilíbrio interno, equilíbrio nosso e com o externo também. Ai, que legal. E você, hoje, você disse que é casada, e filhos? Só os pets? Eu prefiro mais meus pets. Hoje em dia, a gente tô vendo muito que as pessoas não querem ter filho, pela dificuldade também. É mais complicado, porque tá tendo muita mudança, muitas dificuldades econômicas. Então, muita gente está deixando ou para mais tarde. O meu caso, eu acho que a questão da minha carreira, eu gostar tanto, ser tão apaixonada pela solocria, assim, por várias coisas que eu estou vivendo ao meu redor, que de repente não me passa pela cabeça. Pode ser bem remoto que talvez possa mudar de ideia, mas no momento, vivendo tudo isso que eu estou vivendo agora, não dá para passar pela minha cabeça, porque digamos que o trabalho está sendo o meu filho, mas isso com o maior prazer. Nossa, inclusive é por amor. Não, inclusive uma das coisas que sempre eu tenho meio que 2 sonhos principais para a Solocria. A nossa empresa crescer de tal modo assim que ela possa financiar pesquisas para o agro desenvolver cada vez mais, ser mais sustentável, mais produtível e também sempre manter esse ambiente acolhedor com as pessoas que trabalham, com a equipe de lá. Porque eu lembro, assim, muito no comecinho da Solocria, quando eu ainda estava numa crise existencial, se eu continuava minha faculdade, minha área de letras ou solocria, então, quando eu sabia no domingo que eu tinha que trabalhar, parece que batia uma tristezinha. Mas hoje em dia é diferente. Hoje nossa, amanhã eu vou trabalhar, vou cuidar das coisas que eu tenho que cuidar. É esse sentimento que eu tenho vontade de passar para as pessoas. É meio complicado, mas se todo mundo que passou pela solocria ter boas lembranças e aprendizado, para mim já está ótimo. Inclusive, muitos estagiários nossos, o primeiro emprego deles foram lá na Solocria e eles sempre lembram com muito carinho da gente, e a gente lembra com muito carinho deles. Então, é essa questão da gentileza, do acolhimento. No escritório, e depois ao longo do tempo, fui passando mais para o financeiro, administrativo mesmo. Meio que ralando, meio que na garra mesmo, na experiência.
eu lia sobre, mas buscava leituras, fiz uns pequenos cursos, assim, o que eu podia fazer para ir melhorando, eu fui. E essa jornada, e nisso minha mãe ajudou bastante, como é que ela administrou bastante a Sulocria. Hoje em dia ela trabalha mais na parte técnica, meu pai aposentou, meu tio tá querendo aposentar, minha mãe também, então a gente tá cuidando para nossos velhinhos ficarem tranquilos. Para eles poderem Isso, aposentarem aposentar de de fato, né? Não fato. só falar que aposentou e tá lá Isso, continuando eles estarem trabalhando. tranquilos e orgulhosos da gente. Essa questão da gente. é, Essa questão da gratidão que eu sinto pelas pessoas antes de mim, é compromisso meu retribuir. Hoje vocês estão com quantos empregados lá? Quantos funcionários? Uns 35, eu acho que uns 35. Nossa, é bastante. Não, é bastante equipe. Aí acho que desses a gente tem alguns parentes, assim. Mas é mão de obra. É tudo mão de obra. Mas essa questão de empresa familiar, ela é muito boa quando a família, por mais que tenha algumas desavenças, que é normal, ela tem essa harmonia. Isso. Porque briguinha vai ter. Sempre tem. E é muito mais desafiador para você, que você é diretora lá da empresa, é muito mais desafiador você lidar com um parente do que um funcionário que não tem grau de parentesco. Porque parente... Porque, e justo a gente... Sabe, às vezes que o parente é bom, mas ao mesmo tempo a gente fica com medo de parecer que está favorecendo. A gente passa por alguns conflitinhos internos. Né? Em relação aos outros. Isso. Você vê essa questão aí. Só porque é primo, só porque é isso. Mas por isso que o desafio é maior. Isso, tem isso. Mas a partir do momento que eu tenho a ciência de que 99, uns 90, mais de 90% das empresas do Brasil são familiares, então tá na cultura. Mas a questão é a gente ser justo, sempre ser justo e ter um nível de imparcialidade para tratar todo mundo bem e gentil. Saber separar. Mas às vezes você sabe separar, mas a outra pessoa não sabe. Mas lá todo mundo sabe separar, tá tudo tranquilo. Tá, graças a Deus a gente tá numa fase bem tranquila, bem assim, e cheio de inovações. Depois que meu pai aposentou, juntou eu, minha irmã e meu marido também, ali, nossa, me aconselhou muito, me ajudou muito nessa parte. Ele é supervisor da parte do laboratório dos solos. Então, ele ajudou a gente a buscar uma agência de marketing para a gente poder fazer um rebrand, porque era o que a gente estava querendo fazer há muito tempo. Assim, reconhecendo tudo que havia para trás, mas querendo adequar para o que tem agora, juntar a tradição e a modernidade. Na logo. Então, a logo. Transmitir isso, até que minha canequinha tá antiga, mas assim, a gente vai fazer mais materiais com a nova logo, porque é um rebranding recente. Depois a gente conseguiu mais uma agência para cuidar das nossas redes sociais, então a gente está conectado, interligado na internet. Tem mais de 30 anos, quase 40 anos Tem quase 40 anos, tem 36 anos. A Solocria foi um dos primeiros laboratórios aqui de Goiânia. Então, a gente tem bastante tradição. Ele faz parte da história de Goiânia. Acaba então, fazendo. Do estado de Goiás, vamos dizer assim, né? Porque Goiânia é a capital. A capital. Então, ali, meio que a gente se embasa, apesar de que a Goiás Velho, que é uma cidade hoje, ela foi a primeira capital do estado de Goiás. Ela é mais velha que Goiânia, mas tudo é aqui. Isso, acaba tudo, centralizou para cá, então tem essa importância. Luciana, nós já estamos chegando ao fim do nosso História de Sucesso. Passou rapidinho, né? Passou. Falando de gato, falando de solo, falando de planta, empresa, crescimento, Goiânia, desenvolvimento. Mas antes de você caminhar lá para a nossa mensagem final, por que hoje você está fazendo curso de oratória? Você está utilizando na sua empresa? Está surtindo resultado? Muito, nossa. Na questão até de conversar da forma mais adequada com a minha equipe, com os funcionários que precisam. Recentemente, eu fiz uma fala representando a minha empresa num evento que a gente patrocinou e se não fosse tudo que eu aprendi na aula da Volks, seria bem mais difícil.
E eu busquei o curso de oratória justamente pelo amor à empresa por mim mesma também, por as situações de desenvolver, para poder representar bem a minha empresa, representar bem a Solocria. Então, eu achei muito importante esse aspecto. Você não desenvolve só a sua comunicação em oratória. O desenvolvimento pessoal é uma partezinha para você virar a chavinha e desenvolver como pessoa. Justo. E agora, deixa sua mensagem. Qual mensagem você gostaria de deixar para aquelas pessoas que estão aqui assistindo, às vezes não sabe o que faz, às vezes cai de paraquedas em algum tipo de emprego que não era o que almejava, mas o que você tem a dizer? Qual a sua mensagem? O que eu posso dizer, eu reforço essa questão da gentileza. Por mais que possa ser difícil, a gente conseguir ser gentil, empático com o que tem ao nosso redor, faz a gente até se blindar de tudo de ruim que pode haver ao redor. Então, ter essa, como é que eu posso dizer? Ter esse espírito mais leve, mais gentil, por mais que possa ser um pouco difícil, mas a gente ter a ciência de que a gente estando tranquilo, estando cercando a gente de coisas boas, de amor, isso tem retorno e blinda a gente de muitas diversidades. Ai, que bom. E, Luciana, olha, muito obrigada. Eu que agradeço demais. Por esse bate-papo maravilhoso. Eu tenho uma admiração muito grande por você, porque eu estou fazendo parte desse desenvolvimento. Conheci a Luciana já tem o quê? 7 meses? 6 meses por aí. 5 meses, 6 meses. E a cada aula é uma surpresa, eu me surpreendo muito. E eu não, assim, eu tenho tanta coisa para falar que não dá aqui. E eu até brinco, falo que um dia ela vai me xingar, porque toda vez no Instagram, todos os memes de gatinho eu mando para ela. Pode mandar. Tudo que tem de gato eu mando para ela. Tudo que eu vejo na rua que tem gato eu lembro dela, porque o amor muito intenso. Nossa, demais. Essa questão, eu gosto muito de gato porque eu acho que eu enxergo um equilíbrio neles, porque eles têm aquele jeito meio blasé, que eu acho muito charmoso, muito bonito, mas ao mesmo tempo eles são muito fofos. Eles são amorosos, sim, do jeito deles, mas são. Eu já tive gato, eu tenho uma gata, como eu falei. E gato para quem gosta, tem, claro, todos os animais têm prós e contras, igual o cachorro. Quem mora em apartamento tem que descer com o cachorro, tem que passear. Quem tem gato, o animal tem um cheiro, um odor mais forte, os dejetos dele, vamos assim dizer. Então, a gente, independente do animal, a gente tem que gostar, tem que tratar bem. Animal é tudo, ele faz parte do equilíbrio, assim como as crianças, os idosos, a gente tem que tratar, são os vulneráveis. Justo, a gentileza, ter gentileza. Olha, é um amor puro e verdadeiro, ele não tá mentindo, igual falar, o gato é mentiroso, tanto é que eles sempre são os vilões dos filmes, dos desenhos, indignada. Né? Eu comprei pra mim um gato de pelúcia, Lúcifer, da Cinderela. Aquele branquinho, Não, aquele gato preto, malvado. O preto. Vou postar depois no Instagram. Posta mesmo. Eu adoro o gato de botas. Nossa, pois é, gente. Ainda mais quando ele faz aquele olhar, né? Não tem como. De dengo. É bonitinho demais. E, novamente, muito obrigada. E se inscreva no canal, ative o sininho, deixe seu like para você receber conteúdos como este. História de sucesso não é só a história do sucesso, é a caminhada, é a jornada para vocês poderem crescer e saírem da caixinha. Quem tá ali na dúvida, na indecisão, não sabe o que faz, se joga que é sucesso. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.